Pérolas da Hassidut, página 1. Entre as ideias mais absurdas que circularam na Idade Média acerca do Talmud, uma delas afirma que o Talmud era um homem. Embora essa noção pareça estranha, anela uma verdade simbólica e profunda. Pode-se dizer que o Talmud é, de certo modo, a própria apresentação do homem judeu, pois registra seus atos, suas crenças, seus costumes, suas esperanças, seus sofrimentos, sua paciência, seu humor, sua mentalidade, sua moralidade, durante e aproximadamente 500 anos. Mas o que realmente é o Talmud? À primeira vista, o Talmud é o corpo jurídico do povo judeu, abrangendo o período entre o século I antes da Era Comum e o século IV da Era Comum. Mas ele é muito mais do que um simples código de leis. A letra hebraica para Torá significa mais do que lei. Ela representa o ensino, a orientação, o caminho e a revelação divina. O judaísmo em si interpretou toda a vida religiosa em termos legais, e a Torá passou a constituir o fundamento absoluto da existência. A tradição oral, segundo a tradição judaica, Hashem revelou a Moshe no Sinai não apenas os mandamentos escritos na Torá, mas também todas as explicações, regras e desenvolvimentos posteriores. Esses ensinamentos foram transmitidos oralmente por Moshe a Josué, de Josué aos profetas, dos profetas aos escribas e dos escribas aos rabinos. Essa cadeia de transmissão é conhecida como Torá Shibel Apei, que é a Torá oral, dando início então à formação da Mishnah. No ano de 219 da Era Comum, o Rabi Yehudá Hanassi, Yehudá o Príncipe, ele compilou a tradição oral em uma obra chamada Mishnah, que significa repetição, ou a segunda lei. A Mishnah então foi dividida em 6 ordens, chamada de Sedarim, 36 tratados principais. A formação da Guemará nas academias nas terras de Israel e também da Babilônia. Os sábios comentaram e expandiram a Mishnah. Esses comentários receberam o nome de Guemará, que é o estudo ou a complementação. O Talmud em si é a união da Mishnah com a Guemará, que formou então o Talmud, que significa estudo. Existem 2 versões principais: Talmud de Jerusalém, produzido na terra de Israel, e o Talmud babilônico, produzido na Babilônia. Este tornou-se a versão mais extensa e autorizada. A importância histórica. Após a destruição do Segundo Templo e o fim da soberania judaica, o estudo do Talmud tornou-se o principal instrumento de preservação da identidade espiritual nacional do povo judeu. As academias rabínicas mantiveram viva a continuidade judaica, mesmo sem território e sem governo próprio. O Talmud contém 2 grandes componentes, chamados de Alahá, que é o aspecto legal e normativo, a Agadá, que são as narrativas, as parábolas, ética, filosofia, história, folclore e ensinamentos espirituais. Vemos então a filosofia e a sabedoria do Talmud, os provérbios talmúdicos, a revelação entre Alahá e Agadá, a influência do Talmud no caráter do povo judeu. Entre essas ideias que foram sustentadas na Idade Média, há mais de uma resposta para a pergunta: o que é o Talmud? Exteriormente, ele é o corpo jurídico dos judeus, desde aproximadamente o 1º século antes da era cristã até o 4º século depois dela. Mas veremos que o Talmud é muito mais do que isto, sendo a própria palavra lei em hebraico, que é a Torá, e ela possui um significado mais amplo do que sua simples tradução. O judeu interpretava toda a sua religião em termos de lei. Aliás, Torá é também o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E para compreendermos o que é o Talmud, devemos primeiro entender a teoria do seu desenvolvimento, talvez ainda mais extraordinária do que sua própria obra. Segundo essa teoria, a lei divina foi revelada a Moshe
não apenas através dos mandamentos escritos na Torá, mas também por meio de todas as regras que foram regulamentados posteriores, desenvolvidos após o exílio. Presuma-se que essas leis adicionais foram transmitidas oralmente de Moshe para Josué, de Josué para os profetas, dos profetas para os escribas e, finalmente, chegando até os rabinos. Os rabinos atribuem essas leis a Moshe devido à sua profunda reverência pelas Escrituras, a humildade diante da autoridade espiritual dos antigos. Eles diziam: se os homens antigos eram gigantes, nós somos anões. Acreditavam sinceramente que toda orientação necessária para a vida humana já estava contida nas Escrituras, direta ou indiretamente. Seu lema era: examinai as Escrituras, e realmente as examinavam com uma precisão extraordinária. Nenhuma palavra escapava da análise dos sábios, nem mesmo uma única letra era considerada sem significados. Cada repetição continha um ensinamento oculto. Cada aparente redundância era interpretada como portadora de um novo princípio espiritual, ou até mesmo legal. Algumas deduções eram naturais e lógicas, outras extremamente elaboradas e distantes, mas todas eram engenhosas. Às vezes o método era indutivo, outras vezes dedutivo. Em certas ocasiões, uma nova lei era promulgada pelo Sanhedrin. Somente depois se procurava sua base nas Escrituras. Em outras Escrituras, eram examinadas primeiro para revelar uma nova lei. Assim, enquanto o código religioso e civil judaico continuava crescendo durante a era do Segundo Templo, a teoria permanecia. Tudo então derivava da revelação original, recebida por Moshe no Sinai. A compilação da Mishnah somente aconteceu no ano 219 da era cristã, e foi produzida uma compilação sistemática da chamada lei oral. Essa compilação foi organizada pelo Rabi Yehudá Hanassi, que era chamado de O Príncipe. Esta obra recebeu o nome de Mishnah, que é a repetição ou a segunda lei. E assim foi preservado dentro do judaísmo após a destruição nacional da Judéia. Essas academias tornaram-se responsáveis por preservar o povo judeu como uma comunidade religiosa. Mesmo sem um Estado próprio, os judeus permaneceram unidos através do estudo da Torá e do Talmud. As interpretações cresceram tanto que se tornaram impossível preservá-las apenas pela memória oral. Além disso, as perseguições, exílios e ameaças constantes colocavam em risco essas tradições. Por isso, os sábios decidiram escrevê-las. Essa grande compilação foi realizada pelo Rabi Ash e seus discípulos. A obra foi concluída antes do ano 500 da era cristã. As academias da Palestina produziram o chamado Talmud palestino, mas o mais vasto e influente tornou-se Talmud babilônico, porque as academias babilônicas permaneceram ativas durante muitos séculos adicionais. Esse Talmud chegou a conter aproximadamente 2.947 folhas. E agora, ao avaliarmos essas leis, devemos lembrar que naquela época, religião e Estado eram inseparáveis. Por isso encontramos lado a lado leis sacerdotais, normas civis, regulamentados, princípios morais, orientações econômicas e regras de santidade. Estas leis não eram consideradas seculares, pois toda atividade humana deveria ser conectada ao divino. O Talmud em si não é apenas um campo jurídico. Existe nele também um lado poético, ético, filosófico, narrativo e espiritual. Essa parte recebe o nome de Agadá, enquanto a parte legal chama-se Alahá. A Agadá inclui histórias, parábolas, biografias, lendas, ensinamentos morais, folclore, humor, especulações filosóficas, imaginações místicas. Muitas vezes, esses relatos aparecem no meio de discussões legais e complexas. Isso faz o Talmud uma obra extremamente rica. A filosofia do Talmud. O autor afirma que no Talmud diz que o pecado original
é rejeitado. A expiação vicária é rejeitada. A condenação eterna absoluta é rejeitada. O homem é visto como responsável pela sua própria redenção espiritual. A alma é considerada pré-existente e continua evoluindo após a morte. O Provérbios do Talmud. O livro, então, apresenta diversos provérbios talmúdicos. Entre eles, uma única luz serve tanto para 100 homens quanto para um. Ensina tua língua a dizer: eu não sei. A hospitalidade é uma forma de culto divino. A verdade é pesada, por isso poucos desejam carregá-la. Não faças uma mulher chorar, pois Deus conta suas lágrimas. O melhor pregador é o coração. O melhor mestre é o tempo. O melhor livro é o mundo. O melhor amigo é Hashem. As influências do Talmud. O autor conclui afirmando que o Talmud moldou profundamente o caráter judaico, preservou a identidade espiritual do povo judeu, desenvolveu pensamentos analíticos, fortaleceu paciência, humor e idealismo. Também afirma que o Talmud é um dos grandes monumentos da realização intelectual humana. Mas de onde aprendemos que a Shekhinah repousa até mesmo sobre aquele que estuda sozinho a lei? Isto da passagem do Shmot, Êxodo 20:24. Em todo lugar onde eu fizer lembrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Talmud Berachot 6a. Uma única dor de arrependimento no coração do homem vale mais do que muitos açoites. Provérbios 17:10. Berachot 7a. O Shema Israel. Ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Devarim 6:4. Os nossos sábios afirmam que quem prolonga a pronúncia da palavra Echad, terá seus dias e anos prolongados. É citado no Talmud a história do Rabi Akiva e o decreto romano. Diz que certa vez o governo romano proibiu Israel de estudar a Torá. Então Rabi Akiva continuou ensinando publicamente multidões. Um homem chamado Papus ben Yehudá perguntou ao Rabi Akiva: não tens medo do governo? Rabi Akiva respondeu com uma parábola, a parábola do peixe e da raposa. Uma raposa viu peixes nadando desesperadamente no rio e perguntou-lhes: de que foges? Responderam: das redes dos homens. A raposa disse: venham para a terra seca comigo. Os peixes responderam: se já estamos em perigo dentro da água, onde vivemos, quanto mais fora dela, aonde certamente morreremos. O Rabi Akiva conclui, dizendo: assim somos nós, povo de Israel, com a Torá. Se sofremos enquanto a estudamos, quanto mais sofreremos se abandonarmos. Pouco tempo depois, o Rabi Akiva foi preso. Quando estava sendo executado pelos romanos, recitou o Shema Israel, enquanto sua carne era rasgada com pentes de ferro. Ao prolongar a palavra Echad, sua alma deixou o corpo. Então uma voz celestial declarou: bem-aventurado és tu, Rabi Akiva, cuja alma partiu juntamente com a palavra Echad. Talmud Berachot 61b. O Rabi Shimon Bar Yochai conclui as pérolas da Hassidut sobre o homem do mirto. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho saíram da caverna onde permaneceram escondidos, viram um velho carregando 2 ramos de murta antes do Shabat. Então lhe perguntaram: por que 2? O homem respondeu: um para lembrar e outro para guardar, referindo-se aos 2 mandamentos do Shabat. O Rabi Shimon Bar Yochai declarou: vede quão amados são os mandamentos para Israel, pois nada foi criado em vão. Os nossos sábios ensinam: Hashem não criou nada inutilmente. O caracol cura para bolhas, a mosca remédio para picadas, o mosquito tratamento contra venenos, a serpente cura de certas doenças, o lagarto é o remédio contra os escorpiões. Estas são as pérolas da Hassidut.